E para fazer a nossa exposição doutrinária desta tarde, nós temos o nosso companheiro de trabalho, Antônio Nascimento, que vai nos falar sobre verdadeira pureza, mãos lavadas. Bom trabalho. A nossa saudação fraterna a todos aqueles que nos acompanham presencialmente e também utilizando-se dos potenciais da vida moderna, dos recursos digitais, através da internet, da Fergs TV, da transmissão via Facebook. Esse é um momento salutar e significativo para uma parada e uma reflexão de uma página evangélica. Como a nossa irmã Helena falou, nós fazemos um estudo reflexivo dos itens do Evangelho, capítulo a capítulo, tema a tema, itens ou agrupados de itens que lhe têm correspondência, todas as segundas, quintas-feiras de cada mês. Para nós é uma grande oportunidade nós retomarmos sempre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que ainda não estão afeitos à profundidade, a entender a obra básica da codificação, nós temos que Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Depois nós tivemos, como obra básica, o Livro dos Médiuns, e em abril de 1864, ele teve então a oportunidade de lançar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta obra, Kardec desenvolve a terceira parte do Livro dos Espíritos, aonde estão anotadas as reflexões sobre as leis morais, e que tratam exatamente daquele conteúdo que pode nos auxiliar no enfrentamento dos nossos desafios íntimos, no entendimento deste mundo que ainda se apresenta com muitas aflições, com expiações, com provas, e que em diversas oportunidades cria situações de contrariedade, de perplexidade para o ser humano, já que todos nós ansiamos um mundo mais feliz, um mundo mais fraterno, um mundo mais justo. Mas para que esse mundo externo que nós desejamos habitá-lo, para que ele exista, nós precisamos participar da sua construção. E a construção desse mundo externo passa necessariamente pela construção do nosso mundo íntimo, pela transformação, pelo seu aperfeiçoamento, pelo seu burilamento. E nesse sentido, esta obra que Allan Kardec teve a oportunidade de trazer para iluminar a humanidade, tem um referencial, tem uma oportunidade, tem uma participação muito significativa para todos nós. Nós, enquanto preparávamos, nós recebemos de uma amiga, a nossa irmã Helena, diretora da área de atendimento espiritual aqui no Centro Espírita, um material muito rico que trata de um estudo muito aprofundado, de item por item, de todo o nosso Evangelho. E nos utilizamos de uma parte desse material quando a gente consegue entender a divisão das matérias dos Evangelhos, a saber, matéria dos Evangelhos, aquelas que foram separadas por São Jerônimo na Vulgata Latina e que constituíram então os evangelistas no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nós entendemos, e Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, melhor dizendo, do Evangelho, tem a oportunidade de nos esclarecer que o Evangelho ele trata de 5 tópicos principais. Nós podemos entender sobre os atos comuns da vida do Cristo, sobre os milagres, tivemos diversas oportunidades em que foram produzidos alguns fenômenos que foram levados à conta de milagres, no sentido da palavra. As predições que Jesus apresentou, também algumas palavras que foram originárias também dos dogmas, depois criado por algumas religiões, e o quinto item, o quinto aspecto, seria com relação ao ensino moral.
exatamente nesse aspecto é que o Evangelho, segundo o Espiritismo, trata. Já que os 4 primeiros, eles são motivos de discussões, né, às vezes de dúvidas entre aqueles que se atêm a estudar os evangelhos, é motivo, às vezes, de divisões das próprias religiões e, em alguns aspectos, pode até dar origem a algum fundamentalismo e alguma intolerância religiosa, o que não é, de forma alguma, corroborado, incentivado pela doutrina espírita, até porque nós buscamos, e Kardec teve esse cuidado, de apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, todo ele assentado sobre o ensino moral do Cristo. Exatamente esse ensino moral que é consenso entre todas as vertentes religiosas que se apoiam no pensamento e na moral cristã. Então, essas 4 primeiras, Allan Kardec refere que tem sido objeto de controvérsias ao longo da história da humanidade e ainda hoje o é. A última, o ensino moral, ela se conservou inatacável durante todos esses tempos, porque ela se assenta sobre uma exemplificação da lei, da vivência da lei que Jesus fez durante a sua existência. Então, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente esse ensino moral. Tá? Nós vamos ver que Kardec também se ocupa sobre os milagres e as predições na obra chamada A Gênese, né, que ela amplia alguns conhecimentos que estão na primeira parte de O Livro dos Espíritos e também a respeito dos dogmas que se apresentam no Céu e o Inferno, que é derivado da 4ª parte do Livro dos Espíritos. Lógico, aqueles que conhecem a doutrina espírita, que já estudaram, sabem que isso é bastante básico, mas como nós sabemos que podemos ter pessoas assistindo, tendo acesso a esse conteúdo, que estão se aproximando da doutrina espírita, dando-lhe nela os seus primeiros passos, esses tópicos podem ajudar nesta caminhada, nesta jornada. Então, o objeto exclusivo do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente o código divino, a moral cristã, que é inatacável, tá? Aonde todos os cultos, todos os segmentos religiosos encontram um ponto de convergência, de apoio e de fraternidade. Por isso mesmo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se apresenta como um roteiro infalível para a felicidade vindoura que todos nós estamos nos esforçando para construí-la. E, com certeza, está na base de todos aqueles momentos de felicidade que nós temos ao longo do dia, ao longo da nossa existência. E por isso, né, porque ele é inatacável, porque ele está embasado exatamente nesse substrato do exemplo do Cristo vivenciado, ele não é matéria, então, de disputas religiosas, né? Mas para nós aprofundarmos um pouquinho mais, nós podemos dizer, então, que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um código de moral universal. Por isso, nós temos a alegria de compartilhar, de divulgar, de expandir para que todos aqueles que se encontram aflitos e sobrecarregados, que busquem contato numa leitura de abertura ao acaso, ou até mesmo de um estudo regular, que se utilizem eles para suas leituras reflexivas, para suas leituras nos momentos de busca de forças e também como um roteiro para as suas vidas, já que nós temos um código moral. Nós vamos explicar, ou vamos encontrar as explicações nos evangelhos de algumas passagens obscuras, aparentemente contraditórias do Cristo, que são chamadas estranhas morais, tá? E vai nos auxiliar, através do seu conteúdo, com ensinos que podem ser aplicados em todos os momentos e todas as condições das nossas vidas. Não há nenhum momento, quer de alegria, quer de desafio, de tristeza, de sofrimento, de medo, de ansiedade, de desânimo, de depressão,
que nós não encontremos um reforço para a nossa fé, para a resignação e para a coragem na leitura de qualquer dos trechos do Evangelho. Então, o Evangelho nos ajuda a entender e tem esta chave para a compreensão dos Evangelhos ditos sinóticos, né? Então, nesta obra, Kardec diz, estão reunidos os artigos que podem compor um código moral universal sem distinção de culto. E nós, espíritas, temos então a alegria de compartilhar, de divulgar e de oferecer ao Evangelho segundo o Espiritismo como uma chave, como uma iluminação para os textos evangélicos básicos. Nós vamos encontrar, então, algumas máximas, né, que são na disposição das matérias no Evangelho. Kardec teve a oportunidade, então, de colocar nos seus capítulos algumas máximas do Cristo, que são citações do Evangelho, como nós vamos ver ao longo da nossa fala, que são reunidas em cada capítulo pela sua natureza e buscam, então, suprimir o estranho, né, aquilo que não interessava naquele momento ao assunto. Por isso são tópicos, são textos, não pega todo, digamos assim, um capítulo dos evangelistas, mas tópicos. Lógico que nós podemos remontar ao estudo básico e ler todo o capítulo básico no Novo Testamento citado, tá? Sempre respeitando a tradução. Kardec faz também, complementarmente, na maior parte dessas citações evangélicas, comentários. E nesses comentários ele se utiliza de mensagens recebidas psicograficamente de entidades que assinam diretamente ou se apresentam com pseudônimo, de uma forma anônima, como um espírito guardião, um espírito protetor, um espírito amigo, né? Mas todos eles, pelo conteúdo moral, se apresentam como espíritos superiores e bons espíritos, né? E essa lucidez dessas entidades permite colocar ao alcance de todos nós, desde aquele que está iniciando nas letras, aquele que tem uma inteligência já mais desenvolvida, tem um alcance maior para a interpretação, mas principalmente ele ajuda desenvolvendo alguns ângulos daquela passagem do Cristo, e isso sempre nos traz lucidez. Então, Kardec também traz algumas instruções que também foram ditadas pelos espíritos em diversos países, né, recebidas por diferentes médios, que esclarecem e convidam todos eles à prática do Evangelho. Então, nós temos a citação evangélica, nós temos comentários de Kardec sobre essa citação, logicamente ele inspiradamente, sob a coordenação do Espírito de Verdade, e a contribuição de diversos espíritos luminares que vêm trazer a sua contribuição na forma de mensagem no Evangelho. Tá? Kardec não se preocupa muito com o médium, o nome do médium nas situações, mas principalmente com o conteúdo e, logicamente, se tem o nome, que ela é consequência, mas não é o referencial principal. Ele fez uma triagem e a gente sabe que de cerca de 3.000 contribuições, por exemplo, Kardec aproveitava em torno de 100 para separar e fazer, então, essa triagem para colocar. O crivo era muito significativo, né, considerando 3.000 comunicações já adequadas, boas. Tá? Nós vamos ver uma estrutura aqui do capítulo 8º, aonde se encontra o tópico da tarde de hoje, que nós vamos estudar, então, a verdadeira pureza e mãos não lavadas. Tá? Nós vamos ver que o objetivo desse capítulo, bem-aventurados os puros de coração, num aspecto geral, ele busca a purificação, que nós entendamos a importância do controle dos nossos pensamentos, valorizar ou melhorá-los. De certa forma, buscar uma purificação. Sempre que a gente busca a purificação de algo, de uma substância, você tira aquilo que não serve, aquilo que contamina, aquilo que causa alguma dificuldade, aquilo que não é essencial, que não é importante. Então, esse capítulo nos ajuda a fazer uma caminhada de
entendimento da importância do nosso pensamento e de fazer com que ele se torne cada vez mais puro, mais adequado. Tá? Nós vamos verificar, então, na abertura desse item do estudo do capítulo 8º, e a partir desse tópico, que é entre o 8º e o 10º, 8º e 10º item, uma passagem retirada de Mateus. Ela é curta, e para que nós possamos nos aprofundar, a gente convida a acompanhar a leitura, ou que você faça a leitura da lâmina de slide transcrita. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele, respondendo, lhes disse: e vós também, porque transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer coisa que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faça a Deus te aproveitará. A ti está cumprindo a lei, pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando diz: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando Jesus a si as turbas, lhes disse: ouvi e entendeis. Não é o que entra pela boca o que faz o homem imundo, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: sabe que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados. Mas ele, respondendo, lhes disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, cegos são, e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vão cair no barranco. E respondendo-lhe, Pedro lhe disse: explica-nos esta parábola. E vejam só, Pedro, que acompanhava já Jesus durante toda a sua trajetória messiânica, tinha o cuidado de buscar essa interpretação, este auxílio, para entender alguma coisa que parecia contraditório. E respondendo Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência, sem compreensão? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuro? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são a que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Nós temos capítulo 5 de Mateus, de item do 1 a 20. Lucas também se reporta a esta passagem de Jesus e fala mais ou menos, ou registrou mais ou menos dessa forma. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécio, quem fez tudo o que está fora, não fez também o que está dentro? Nós temos, para entender essa passagem, apenas nos situar, e na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec teve a oportunidade de nos trazer uma pequena explicação sobre esses segmentos de
da sociedade, religiosos, seitas e até rudimentos dos chamados partidos políticos que já se organizavam, que viviam nesta população inicial, na Palestina, em Roma, em Jerusalém. Quem eram os escribas? Tá? Eles eram chamados assim porque eles tinham o encargo de escrever as leis e explicá-las. Tá? E já no seu tempo de Jesus, essa denominação se referia àqueles doutores, né, que ensinavam a lei de Moisés e interpretavam junto ao povo. Tá? Eram, talvez, os pastores, né, os padres, os dirigentes espíritas, podemos dizer, os facilitadores, os expositores, né, eles tinham um conhecimento, uma dedicação maior para a lei mosaica. Jesus citou eles junto com os fariseus, porque eles partilhavam dos seus princípios e também tinham uma certa conservadorismo, eles tinham dificuldade de ampliar os conceitos, eles ficavam naquilo que Jesus teve a oportunidade de dizer na letra que mata. Não buscavam ver o que estava por trás, quer dizer, aquele conteúdo moral, aquilo que estimularia o ser humano efetivamente a se tornar melhor, o espírito que vivifica. Os fariseus, eles eram adeptos de uma seita judia, fundada por Hilel, nos anos entre 180 e 200 a.C. Foi um doutor nascido na Babilônia, né, um doutor da lei também. Eles foram perseguidos, recuperaram o poder, né, e essa seita depois acabou desaparecendo. Tá? Os fariseus tinham uma briga, um embate muito grande com os saduceus, que eram outro segmento, que tinha a responsabilidade de cuidar dos templos religiosos lá. A situação era bem desafiadora, né? Não é só nos dias de hoje que nós temos dificuldades políticas, de entendimentos, intolerâncias, e mesmo entre os profetentes de um mesmo segmento religiosos, não temos interpretações e disputas e embates, né? Principalmente aqueles que ficam afeitos à lei, a letra escrita friamente, que não aleiem com o coração, e principalmente aqueles que buscam a projeção que seja um poder temporal, aqueles que não estão dispostos a utilizar em aplicação própria primeiro a mensagem ou aquele ensinamento, e que normalmente pregam e querem aplicá-la para os outros. Mas do que acreditavam esses segmentos religiosos? Eles acreditavam que a fé só era dada pelas Escrituras. Eles acreditavam na providência divina, né? A gente sabe que Moisés trouxe a ideia do monodeísmo, de um Deus único, né? Acreditavam na imortalidade na alma, na eternidade das penas, na ressurreição dos mortos, mas eles eram muito rigorosos nas práticas exteriores, nos cultos, nas cerimônias, com muita ritualísticas, né? E exatamente porque eram muito fixados a esse dogma, tradição, eles não aceitavam alguma coisa que quebrasse ela, ou que pudesse mexer naquilo que lhe dava uma zona de conforto e propiciava um domínio sobre o agrupamento que dependia deles para uma interpretação e que, de certa forma, os sustentava economicamente, porque sustentava toda a estrutura do Sinédrio, toda a estrutura religiosa deles. Tá? Mas o que acontecia é que eles tinham alguns costumes dissolutos às escondidas, e a gente vê até hoje, né? Muitas pessoas, às vezes, com uma prática, um discurso de caridade de público, mas interiormente com dissimulações ou com práticas que são diferentes. Para isso, né, Jesus mesmo já nos alertou que havia necessidade de que o escândalo surgisse, para colocar tudo às claras e para separar o que é joio do que é trigo. E a gente está vendo a todo momento, quase toda semana a gente tem escândalos, e alguns inclusive em segmentos religiosos, né, onde a gente verifica que de público às vezes você tinha uma determinada fachada e interiormente, né, a transformação íntima, né, ou a luta contra as suas más inclinações não tinha sido vencida, ou não tinha sido enfrentada com a intensidade que precisava. Tá? Eles exerciam, então, esses grupos, uma grande influência, porque eles observavam e aplicavam, inclusive, as penalidades. Tá? E, como nós falamos, a religião para eles era
uma possibilidade de manter o poder. Tá? Mas a gente vê alguns exemplos de fariseus. Né? Nós temos nos evangelhos Nicodemos e Gamaliel, que inclusive defenderam os apóstolos que tinham sido presos, né? Porque eles estavam sensibilizados com o evangelho, quer dizer, aqueles fariseus que conseguiram romper a letra morta e sensibilizaram-se e permitiram então que a luz do Cristo, do evangelho, da moral, descortinasse um horizonte diferente e eles começassem então a verificar que Jesus e a mensagem do Cristo vivenciada, que realmente tinha uma revelação significativa e que não vinha substituir Moisés e que não vinha destruir a lei, como o próprio Jesus havia afirmado. Tá? Do Gamaliel, aqueles que têm já a oportunidade de ler algo da literatura espírita e que tiveram a oportunidade de ler esse clássico, né, Paulo e Estevão, né, do Chico Xavier, psicografia do Chico Xavier do Espírito Emmanuel, a gente vê todo o esforço dele nessa interlocução junto ao Sinédrio, né, tentando amenizar aquele perseguição aos cristãos e principalmente vendo de que realmente pela prática da caridade, pela transformação moral, pelo chamamento à fraternidade e amorosidade, a mensagem do Cristo deveria ser sim valorizada e defendida e que não apresentava, né, nenhum tipo de ameaça à lei mosaica que nós entendemos hoje como a primeira grande revelação divina. Jesus, com a lei de amor e com toda a sua mensagem que foi resgatada, como nós citamos no Evangelho segundo o Espiritismo, traz então essa mensagem de Jesus, a segunda revelação, traz a oportunidade de ampliar, tá, e de jogar luzes sobre a mensagem do Cristo naquilo que ele não pôde falar à época, tá? Ou que ao longo do tempo essa mensagem de Jesus, inclusive na parte moral, alguma coisa foi suprimida e foi deturpada principalmente pelo mau exercício dos homens e dos religiosos que não conseguiram sustentar essa transformação íntima que Jesus nos propõe. Tá? Então, Gamaliel, amigo de Simão Pedro, advogando pela casa do caminho em diversas oportunidades, a gente tem esses relatos em diversos capítulos que estão citados aqui na lâmina e que vocês têm a oportunidade depois de lê-los e de pesquisar com cuidado. Nós verificamos, então, que havia nessa prática dos fariseus, né, um objetivo mais exterior, um culto externo, distorções bem significativas. Né? Então, as leis políticas, os usos e os costumes eram fruto da interpretação da lei mosaica. Né? Mas, pela imperfeição dos homens, para seguirem os 10 mandamentos, eles foram negligenciados e até substituídos por práticas exteriores que não tinham sentido muito profundo da objetivo de aproximação com o divino e com o cumprimento da lei divina. Né? Eles acabavam optando por fazer aquilo que era mais fácil, um ritual, do que fazer um processo de depuração íntima. Né? Então, a questão da lavagem das mãos, que é citada aqui, as mãos não lavadas, da crítica, ninguém vai defender, ainda mais hoje, na época que nós entendemos e conhecemos bactérias, vírus, né? A gente sabe da importância da higiene, ninguém discute isso, logicamente se incentiva que a gente tenha um cuidado, e a maior parte das contaminações, as gripes, né, quando surge os H1N1, a importância da lavagem das mãos, da higienização, de um álcool, de uma asepsia adequada. Quando a gente vai num ambiente hospitalar, onde a cadeia séptica ela é muito rigorosa pela fragilidade dos internandos e pela circulação de bactérias e vírus nesses ambientes, há um controle muito maior e a gente sabe, em qualquer momento, a gente vê uma plaquinha, lave as mãos antes disso, antes daquilo, e é importante, é significativo. Mas o que acontecia? A região era muito deficitária, inclusive de água. A água era extremamente rara, né? Nem sempre eles tinham a oportunidade de lavar as mãos. E o objetivo da lavar as mãos é de nós tirarmos, então, as sujidades, os contaminantes que eles não conheciam à época, né? Somente Pasteur, depois, no século XVIII,
que veio trazer para nós o conhecimento das bactérias, né? Até então não se imaginava, se achavam que eram miasmas, né? Não se tinha essa noção, só foi isso entendido depois que se descobriu os microscópios e a duras penas da humanidade, quando nós entendemos essa vida microscópica e os seus patógenos que podem nos atingir. Mas eles tinham o objetivo de livrar-se, inclusive de livrar-se das suas sujidades morais. Então, em muitos momentos, eles faziam uma ablação das mãos, que nada mais era do que, por exemplo, junto de uma tenda, eles irem até um monte de areia próximo, uma região deserta, e passar areia, inclusive, nos braços, com a intenção de tirar as sujidades, os pecados, se podemos colocar entre aspas assim. Nem sempre você tinha oportunidade. Lógico que quando você tinha oportunidade de água, né, eles lavavam, e o costume era lavar do cotovelo até as mãos nessa região. Tá? A gente vê, então, que buscando a salvação, né, na verdade, a evolução espiritual, que nós entendemos dentro da doutrina espírita, né, eles se utilizavam de práticas exteriores que eram mais fáceis, né, lavar as mãos. Tá? São regras humanas, é uma situação ilusória, né, e fazem o que? Hipócritas e fanáticos, que foi o que Jesus condenou nesse trecho, citado tanto por Mateus quanto por Lucas, e que Kardec, né, acaba separando, e não por acaso, porque Kardec, com a sua inteligência, com a sabedoria, com o seu preparo, ele não separou um item, né, um tema, se não tivesse uma importância muito significativa para nós. Tá? Já as práticas morais, né, em que visa a gente expurgar do coração, ela é difícil, porque tu não consegue tirar nem com água, nem com álcool gel, nem com areia ou com qualquer outro tipo de abrasivo, nem sabão antisséptico. Na verdade, é um processo interno para que a gente possa limpar a nossa alma das nossas imperfeições, porque muitos erros que a gente admite, os ditos pecados, novamente entre aspas, muitos foram feitos ainda por ignorância. A gente não tinha noção da lei da prática. Hoje eu tenho um nível de consciência, eu sei que eu agi errado. Perfeito. Me perdoo, peço perdão, tento reparar o erro e vamos adiante, porque a lei é de progresso. Agora eu tenho consciência. Mas muitos outros, a gente já tem consciência e tem aquela luta. E às vezes a gente cede, ou às vezes nós nos comprazemos com aquela tentação. Né? Nos comprazemos. Chico dizia, né, e o Haroldo cita isso, citou uma atividade que ele fez pela Férgs há algum tempo atrás aqui, que a tentação é como um cachorrão que está correndo atrás de nós e a gente está louco que ele nos pegue, né? Porque é prazeroso, qualquer tentação ela dá um tipo de prazer, senão não é prazeroso. A gente foge, aquilo que não é agradável, aquilo que não é bom, a gente naturalmente elimina da nossa vida. Agora aquilo que é bom, né? Quando eu faço uma maledicência, por exemplo, eu sinto um prazer. E o prazer é porque eu digo assim, o outro está fazendo isso, veja só o outro, eu não preciso me preocupar comigo. E eu digo assim, eu estou um pouquinho melhor do que o outro, porque isso que eu vejo, eu não faço. Ou talvez não enxergue a intensidade que eu faço, porque só me chama a atenção no outro o seu equívoco, quando eu também tenho. E às vezes exatamente numa forma de um espelhamento, aquilo me incomoda, me chama a atenção, que é para mim olhar para mim, dentro de mim. Né? É a questão da trave e do argueiro, melhor dizendo, né? O argueiro e a trave que Jesus fala. Então, para a gente, as práticas morais que Jesus nos propõe, vêm através de mandamentos, de recomendações divinas. E isso são a nossa realidade, servem para a nossa realidade, porque fazem, ou nos auxiliam a nos tornarmos homens de bem. Tá? Homens de bem. A gente pode entrar lá no capítulo 16 do Evangelho e ver as anotações sobre o homem de Deus. Eles nos conduzem a Deus, porque a gente se aproxima de Deus. Quem é que vai entrar no reino dos céus, não num local específico, mas na harmonia, na paz, na plenitude, na felicidade? É aquele que faz a vontade de Deus, não é aquele que diz Senhor, Senhor, ou que faz simplesmente um rito ou qualquer tipo de prática exterior. O objetivo da religiosidade e das religiões é nos aproximarmos de Deus. Então, Kardec tem a oportunidade de anotar nesse item 10 que nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores.
senão obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias. Tá? Então, a ação dos nossos sentimentos, que podem ser animados por maus desejos que saem do nosso coração, isso nos contamina e pode levar a assassínios físicos, a assassínios da honra, a adultérios, a fornicações, a maledicências, a falsos testemunhos, a blasfêmias, a queixas, a lamentações, né? E Kardec nos lembra que, portanto, do coração, né, do nosso sentimento, da nossa essência espiritual, é que parte, então, os maus pensamentos. Kardec tem a oportunidade de anotar nas suas observações, que nós citamos que ele costuma fazer a cada passagem evangélica separada para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 10, que a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem, ele não chega a Deus se ele não se fizer perfeito, com a perfeição possível. Toda religião, Kardec, de uma forma muito lúcida, diz que quando a religião não melhora o homem, não atinge a sua finalidade. E isso tem ecoado, né, por todos aqueles religiosos sábios que não defendem a sua religião, mas que defendem os efeitos da espiritualidade, da religiosidade bem vivenciada para a transformação moral do ser humano, que é exatamente aquilo que o Espiritismo nos propõe, nos propondo uma fé raciocinada, mas uma fé com obras, não somente uma fé intelectualizada. Então, a crença na eficácia dos símbolos exteriores, ela é nula, quando não impede os assassínios, adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, sejam qual ela for. E aí essa lista pode crescer bastante. Ela faz as crenças exteriores supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter a aparência de pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Como é que nós atingimos a pureza de coração? Né? Como nós atingimos? Nós precisamos pensar, sentir e agir. Temos que trabalhar a intelectualidade, temos que trabalhar o coração, os sentimentos, e temos que colocar a inteligência que recebemos com o talento, o sentimento que se transforma e que é iluminado pela moral do Cristo, elucidado pela Consolador prometido, pela contribuição dos Espíritos que nos apresentaram a codificação e especialmente essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, a agirmos, a obrarmos no mundo, construindo, através dos nossos talentos, um mundo melhor. Por isso, a proposta do Espiritismo, nesse tópico, é que sejamos puros de coração. Com o Espiritismo, os ensinos de Jesus se tornam muito claros, muito acessíveis, lógicos, racionais, e podem ser aplicados a qualquer situação do nosso dia a dia. Se não na profundidade até que a gente gostaria, mas no propósito de um esforço da sua vivência. Por isso que Kardec, lembremos-nos, diz que se reconhece o verdadeiro espírita não porque ele atingiu um patamar de evolução como uma meta ou como uma nota, como uma posição, mas por aquele que está numa luta sem quardela e às vezes sem testemunhos, dia a dia se esforçando para domar as suas inclinações más. Inclinações essas que servem de apoio para o arrastamento ao mal por espíritos mais inferiores que nós, que se comprazem no nosso fracasso e que querem, logicamente, justificar o seu estágio tendo mais companhias entre eles. Rumemos a felicidade, meus irmãos. Vale o esforço de nós estudarmos os ensinos do Mestre Jesus à luz do Espiritismo. Porque quem o faz constante e perseverantemente no silêncio do seu interior, esforçando-se para vivenciá-los no dia a dia, sente crescer ânimo, esperança, sente crescer entusiasmo pela vida, porque se reconhece, sente, fazendo parte da humanidade que tem por destino
ser fraterna e ser feliz o mundo que nós sonhamos. Que Jesus nos abençoe.